A notícia fala que o lucro da Bo3 despenca 75% no terceiro trimestre. Logo, tem-se a impressão que vai cair. E naquele dia, como pode ser observado no gráfico à direita, o mercado abriu caindo 2% e fechou subindo 7%. Outro exemplo, e a notícia mostra que lucro líquido da Vale sobe 253% no terceiro trimestre. Neste dia o preço da Vale caiu. Então, é necessário averiguar informação, não para descobrir para onde vai o mercado, e sim para saber onde estará a volatilidade. O trader não forma conceito com notícia. Ele olha o gráfico, e para onde o gráfico apontar ele opera. Não deve-se misturar as coisas. O movimento do gráfico geralmente é contrário do que está na manchete. Geralmente. Portanto, é imprescindível a leitura da notícia para ter uma compreensão melhor, ou saber que aquilo vai trazer volatilidade e deixar para o gráfico a direção. Sempre lembrar que notícias e gráficos são coisas diferentes. Entretanto, é importante saber que horas saem notícias relevantes para ficar mais atento ao gráfico naquele momento, prestando atenção na volatilidade. Os dados indicadores brasileiros são divulgados fora do pregão da Bovespa e os dados americanos e europeus são divulgados durante o pregão. Local bom para obter as informações: www.forexfactory.com. Ao clicar em calendário, aparece uma tela com todas as notícias que sairão no mundo todo. As cores representam a importância da notícia. As amarelas são de pouca relevância, laranjas de média relevância e vermelhas são muito relevantes. E não se resume apenas a isso. Não interessa para o nosso mercado dados sobre o Japão, Coreia. O importante é o USD dos Estados Unidos e o EUR da Europa. Lembrando que isso é apenas para ficar atento à volatilidade no horário. Preparação para o dia. Questionamento recorrente é qual a minha preparação para o dia antes de abrir o índice futuro brasileiro. E sempre respondo que observo apenas o índice futuro americano. Então, olhe apenas este, é um mercado que abre e fecha em um horário próximo ao nosso e que todos seguem. No site www.forexpros.pt é possível ver o índice americano. Só abrir o site e clicar em índices de futuros. Ao clicar aparece esta janela. E esse S&P 500 é o índice futuro americano, e tem-se uma boa noção de como vai abrir o mercado ao clicar, aparece o gráfico. Com isso é possível saber como será a abertura do gráfico aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Depois da abertura do índice futuro brasileiro tem-se a melhor das referências, que é o nosso próprio mercado. Se abrir subindo, provavelmente o conjunto de ações brasileiras vai amanhecer subindo. A partir daí começa outro assunto, que é entender a análise de mercado. E nada melhor para começar com algo que gera muita confusão, o tempo gráfico, que será objeto de discussão no próximo tópico. Tempo gráfico. Primeiramente, é necessário entender o sobrescrito 3, φ ao cubo. Essa é uma teoria que conheci pelo Bo Williams, que é repetida todos os dias nas salas de análise. Será aproveitada a parte mais básica para utilizar nessa separação de tempo gráfico sempre por sobrescrito 3. Será um pouco comentado sobre ondas e ciclos de Elliott. O primeiro ciclo tem duas ondas. Uma de tendência, a maior, e uma onda de correção. E dentro deste primeiro ciclo tem outros ciclos. O segundo ciclo tem 8 ondas. 5 ondas a favor da tendência, que estão dentro da primeira onda do ciclo 1, e 3 ondas contra a tendência, também chamadas de ondas B e C. Há um terceiro ciclo. Nesse ciclo sempre há também 5 ondas a favor da tendência e 3 na contratendência do segundo ciclo. Até a contratendência do primeiro ciclo, tem 5 ondas na contratendência e 3 ondas no sentido da tendência. E isso é realizado por vários ciclos, sempre respeitada a seguinte proporção de ondas. E o que o Bo Williams visualizou foi que em qualquer momento há uma relação que separa um ciclo do outro. Essa relação é encontrada sempre que feita a divisão de ondas dentro dos ciclos.
Exemplo, em 610 144 igual a 4,236 igual sobrescrito 3. Então, é muito interessante separar esses ciclos por esse mesmo número. Resultam 3 referências. A primeira. Nesta referência está a tendência e a correção. Em seguida, a segunda referência. Na segunda há as ondas de 1 até 5 na tendência e as ondas B, C na correção. E na terceira referência, a configuração fica assim. A configuração fica em números de onda. 5, 3, 5, 3, 5 ondas na tendência e 5, 3, 5 na correção. É interessante também utilizar essas referências e ondas da seguinte forma. Quando o ciclo estiver subindo, comprar e quando estiver descendo, vender. E ao utilizar as 3 referências o filtro fica melhor. Como se o primeiro ciclo fosse um grande tempo gráfico. O segundo ciclo seria um ciclo menor, onde se olharia as operações. Quando o primeiro ciclo está em tendência de compra, no segundo ciclo ou tempo menor, enxerga-se onde efetuar as compras. E se o primeiro ciclo está em correção, no segundo ciclo ou tempo menor, vê-se onde efetuar a venda. Só realiza a operação quando os dois estão olhando para o mesmo lado, na mesma direção. No terceiro ciclo, é possível ser muito mais seletivo. Observar, quando os 3 ciclos estão olhando para cima, efetua-se uma compra. Ou, quando os 3 estão olhando para baixo, efetua-se uma venda. Tempo gráfico para o day trade. No day trade, o gráfico de 15 minutos é a referência. Como se fosse o primeiro ciclo. Ou seja, se os 15 minutos está em ascendência, apenas compra-se, e se estiver caindo, opta-se pela venda. É no gráfico de 5 minutos, o mais utilizado, que cerca-se a operação, escolhe o ponto de entrada e gerenciamento de risco. Na minha rotina, passo 90% do tempo apenas no gráfico de 5 minutos. E, então, utilizo o gráfico de 15 minutos, que é o meu primeiro ciclo. Quando tenho os 2 tempos gráficos subindo, efetuo uma compra. E quando os 2 gráficos estão caindo, vendo. E o terceiro ciclo seria o gráfico de 1 minuto. Ele funciona como ajuste fino para entrada e mudança de stop nas ações que têm boa liquidez. Dessa forma, quando os 3 tempos gráficos estão subindo, pensa-se em compra. E quando os 3 estão caindo, em venda. E mais uma vez, a teoria parece muito simples, porém, é muito difícil fazer essas operações no dia a dia. No começo, tem-se a impressão que é impossível olhar esses 3 tempos gráficos antes de fazer uma operação de day trade por perder muito tempo. Mas eu, quando comecei a construir casas, logo após terminar engenharia civil, me perdia na quantidade de areia e aço para comprar. Será que vai aguentar? Será que não precisa de mais cimento? E era um tormento. Depois de construir mais de 1000 casas populares, apenas olhava para o traço do concreto e sabia se aquilo estava bom ou não. Em síntese, ao começarmos a fazer alguma coisa é natural que haja alguma dificuldade. Com o passar do tempo, tudo isso será automático e não será necessário ficar mudando de tempo gráfico para saber como está o outro. Atualmente, não preciso olhar o gráfico de 15 minutos para saber como está. Geralmente, da análise do gráfico de 5 minutos é possível deduzir. Porém, para começar a operar, fazer as primeiras 100 vezes, é necessário fazer um modelo, que se assemelha a este. Este é um gráfico do índice futuro de 5 minutos e está corrigindo na média móvel, será tema nos próximos capítulos. Verifica-se a possibilidade de efetuar uma compra. A compra seria efetuada no rompimento do candle, na linha preta. Observe o gráfico de 15 minutos. Ao observar apenas a linha laranja, que é uma média móvel de 72 períodos, será abordada mais adiante. Se o preço do gráfico de 15 minutos está acima da média móvel de 72, linha laranja, já é o suficiente para querer comprar no gráfico de 5 minutos. Ou seja, o gráfico de 5 minutos está dando compra. Como está o gráfico de 15? Acima de 72?
Confirmado. Pode-se comprar porque o gráfico de 5 está indicando compra e o 15 minutos também. Então, observe o gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto o preço ainda está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Ou seja, ainda não autorizou efetuar a compra. Necessário esperar um pouco mais. Após, acaba por romper o fundo e começar a lateralizar. Analise-se novamente se é possível uma compra ao romper a linha preta. Se romper, a linha entre 55.400 e 55.500 seria onde eu efetuaria a compra. Passamos para a nova análise do gráfico de 15. O preço está acima da média móvel de 72? Ainda está. Então é permitido, com autorização do gráfico de 15 minutos. Confirmado. Vamos para o próximo, o de 1 minuto. Nesse gráfico, no rompimento da linha preta, teremos topos e fundos ascendentes. Ou seja, teremos tendência de alta no gráfico de 1 minuto. Surge a vontade de comprar no gráfico de 5, se romper na linha preta. Se acontecer, temos o que segue. Ultrapassa a média de 72, e além disso, vai fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior e um topo mais alto do que o topo anterior. Isso é teoria de Dow, que será esclarecida adiante. Então, o de 1 minuto também autoriza comprar no gráfico de 5 minutos, e com os 3 tempos olhando para cima é muito mais fácil o gráfico subir. Mais um exemplo, GGBR4 no gráfico de 5 minutos. O preço estava próximo ao fundo, sendo uma possível venda se perder essa região entre R$ 6,00 e R$ 6,02. Para vender, observa-se o gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos mostra o preço abaixo da média móvel de 72, a linha laranja. Confirmado. Então é possível vender, uma vez que o gráfico de 5 e o de 15 minutos estão caindo. Observemos agora o gráfico de 1 minuto. Se o preço no gráfico de 1 minuto cair abaixo de R$ 6,01, também está abaixo da média e vai romper um fundo importante ajudando na venda. Assim, se romper este ponto efetua-se a venda. E com essa estratégia, o mercado movendo a favor, ganhasse bastante se for contra, perdesse pouco. Mesmo se o resultado for positivo apenas em 50% das operações, deve-se insistir, uma vez que operando a favor da tendência ganhasse mais quando dá certo, do que perdisse quando toma stop. Em síntese, não é necessário medir distâncias da média móvel de 15 minutos, calcular inclinação, cruzamento. É só estar acima ou abaixo da média. Swing Trade. No Swing Trade também utilizasse as 3 referências de tempo, os 3 ciclos. Porém, esses 3 gráficos são ao mesmo tempo, semanal, 60 minutos e diário. O semanal é como se fosse o primeiro ciclo. Só é aconselhável comprar quando está acima da média móvel de 72 e vender quando está abaixo da média móvel de 72. O gráfico diário é o lugar onde a operação é cercada, onde passa 90% do tempo, escolhe-se o ponto de entrada e gerencia-se o risco. Um exemplo. BRPR3 no gráfico diário ao romper a linha preta, em R$ 11,50 pode dar uma boa compra. Observe o gráfico semanal. No gráfico semanal, o preço está acima da média de 72, confirmando uma possível compra na linha preta em R$ 11,50. Segue o gráfico de 60 minutos. Também na linha preta, em R$ 11,50, está acima da média móvel de 72 em tendência de alta, dando a possibilidade de compra. Com essa condição fica muito mais fácil operar. Compartilhando a minha experiência pessoal, de todas as regras que criei, essa é a que melhor coube na minha estratégia. Aqui me trouxe mais tranquilidade, e consigo fazer um filtro muito mais resiliente. Então, quando surge uma oportunidade e não tenho os 3 tempos se adequando à minha estratégia, não entro na operação. Esta é a regra mais importante que criei para a minha estratégia na parte de análise técnica. Estratégia de correção na média móvel.
Como mencionado anteriormente, toda estratégia precisa ser muito objetiva. É necessário saber exatamente a hora de comprar, vender e sair quando chegar no alvo. Tudo precisa estar muito bem calibrado para que não haja dúvida na hora de entrar na operação. Antes de introduzir o tema de médias móveis, é necessário fazer algumas observações sobre análise técnica. Muita gente torna a análise técnica algo complexo, cheio de variáveis difíceis de serem calculadas. Não é raro encontrar traders que utilizam 5 ou mais indicadores para tomar decisões de compra e venda. Isso tira o foco de questões consideradas mais importantes, como o gerenciamento de risco. Em suma, a análise técnica precisa ser simples. E nada mais simples do que uma média móvel. Todos já usaram o conceito de média, iniciando quando criança ao calcular as médias da nota para conseguir aprovação na escola, ou quando adulto, por exemplo, calculando a média de tempo para chegar no trabalho. Portanto, quando fala-se de uma média móvel, nada mais é do que uma média do preço de fechamento dos últimos X pregões ou períodos dos gráficos intraday. E o certo é o preço ficar na região da média móvel. Às vezes tem alguma distorção, mas não aposta-se no aumento desta, e sim no retorno até a média, do mesmo modo que após um feriado a média de tempo para chegar ao trabalho aumenta, mas no dia seguinte tudo volta ao normal. Portanto, esse estilo de operação de correção na média existe justamente porque a tendência é que o preço volte até ela, e quando isso acontece é usual que apareçam boas operações de compra e de venda. Entretanto, antes de explicar por completo esta estratégia, é necessário o estudo de uma das teorias mais aceitas na análise técnica, que é a teoria de Dow. Ela trará bases mais sólidas para a compreensão completa da estratégia das médias móveis. Teoria de Dow. Tendência de alta. Já foi dito que a análise técnica tem que ser simples e a teoria de Dow não é diferente. Foi desenvolvida em 1884 por Charles Henry Dow e tornou-se a base da análise técnica. Junto com o sócio, Edward Jones, criou o primeiro índice americano, sendo até hoje um dos mais importantes, o índice Dow Jones. E Charles Dow falava uma coisa muito interessante: o mercado move-se em tendências. O autor comparava esta tendência com as ondas do mar, em uma maré, que enchia na tendência de alta. Então, explicava que cada onda que invade a praia, entra um pouco mais e recua um pouco menos do que a onda anterior. Assim, esta seria a segunda onda. A onda invade um pouco mais a areia da praia e recua menos que a anterior. E isso nada mais é do que o mercado fazendo topos e fundos ascendentes. E quando o preço volta um pouco e começa a vir outra onda é o ponto onde deseja se comprar. Esta seta anterior seria um ponto onde quer se comprar, pensando na possível subida com mais uma perna de alta, buscando sempre a maré invadindo um pouco mais a praia. Apresenta-se o padrão da tendência de alta. No gráfico acima, essa subida longa seria a onda invadindo a praia e a descida do preço seria o recuo, geralmente em uma região de média móvel. No ponto da seta deseja-se comprar, para pegar a próxima subida, onde é muito provável que tenha outra onda na tendência, invadindo um pouco mais a praia do que a onda anterior. Tendência de baixa. Charles Dow comparava a tendência de baixa com a maré que estava baixando. Explicava que cada onda invadia um pouco menos a praia do que a onda anterior e também fazia um recuo um pouco maior. Da descida seria o recuo da onda e a subida, a invasão da onda na praia. Assim, ocorria topos e fundos descendentes, com ondas seguintes invadindo um pouco menos a praia do que as anteriores e quando recuavam faziam um movimento maior, formando topos e fundos descendentes. Quando o preço chega à região da última seta, é de se imaginar que o preço vai fazer mais uma onda de baixa. Portanto, este ponto seria de interesse em venda. Como no exemplo seguinte de um ativo e tempo gráfico qualquer. Houve a onda para baixo, recuou, invadindo a onda um pouco abaixo do topo anterior, geralmente batendo em uma região de médias móveis. E a partir do momento que começa a cair deseja-se a venda. Na seta haveria uma possível entrada de venda, com o início da queda, porque sabe-se que há uma grande chance da próxima onda voltar um pouco mais do que a anterior dando continuidade na tendência de baixa. Consolidação.
E por fim, Charles Dow falava de uma terceira tendência, que é definida quando os preços não conseguem fazer nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes. Ou seja, quando o mercado está em consolidação ou sem tendência, também é possível traçar linhas de suporte e resistência, assim como linhas de tendência de alta e de baixa, que será abordado em outro tópico. Um exemplo gráfico. Na hipótese, o preço não está rompendo topos, nem fundos. Apenas a partir do rompimento dessas linhas que é possível fazer boas operações. Outro ponto interessante que Dow falava é que a tendência vigente dura até ser substituída por outra oposta. Muitos tentam desenvolver indicador, teoria, para tentar achar onde está o fundo e o topo. E desde 1884 Charles Dow sabia que era uma missão quase impossível. É necessário acreditar na tendência até que ela mude. Se o gráfico entrou em tendência de alta, pensa-se em compra, e caso entre em tendência de baixa, pensa-se em venda. Porém, sempre observa-se uma subjetividade muito grande na teoria de Dow. Muitas vezes, porque ocorrem movimentos muito consistentes, é possível realmente enxergar essas ondas com muita clareza. E às vezes, os movimentos são muito rápidos, dificultando vê-los com objetividade. Com essa percepção, comecei a desenvolver alguns métodos para facilitar a identificação destes padrões. Em qual tamanho mínimo deve ser considerado para aquele movimento ser relevante? Para abordar o questionamento, abordaremos o ponto de retorno. O método tornou-se conhecido para este autor com o Márcio Noronha, um dos primeiros analistas técnicos do Brasil. Em uma palestra que fizemos juntos na extinta Expo Money, feira de negócios voltada para o mercado financeiro, ele apresentou um gráfico diário do Banco do Brasil em papel milimetrado. Na época não existiam os softwares atuais que traçam média móvel, volume, candles. Um dos conceitos apresentados foi sobre ponto de retorno, para explicar um pouco sobre topo e fundo. Afirmou que nunca sabe-se onde estarão os próximos fundos e topos, mas tem-se que identificar os que ocorreram no lado esquerdo do gráfico para verificar qual a tendência. Acrescentou que o ponto de retorno é a maneira mais rápida e fácil para identificar uma mudança temporária na direção do preço. Eis um exemplo: esta é uma série de candles. O candle seguinte sempre deixa uma mínima menor do que o candle anterior. Observa-se que ao longo do tempo o preço cai, e de repente, há uma mudança desse padrão. O candle branco tem de diferente dos outros anteriores uma mínima e uma máxima maior do que o do candle anterior, assim é definido o ponto de retorno. E Márcio conceitua: o fundo é o ponto mínimo alcançado antes do ponto de retorno. Algo parecido ocorre com o mercado em alta. Verifica-se um padrão de candles, que deixam mínimas sempre maiores do que os candles anteriores. Até que ocorre uma mudança de padrão. No candle preto, tem-se uma mínima menor do que o topo anterior, mostrando um ponto de retorno. Ou seja, no candle anterior, o ponto máximo do movimento é caracterizado como topo. Nesta hipótese, Márcio define: o topo é o ponto de preço mais alto alcançado antes do ponto de retorno. Um problema observado na questão da teoria de Dow e de topos e fundos é exatamente o tamanho do movimento. Algumas vezes tem dois candles, um subindo, outro caindo, e já concluiu-se a mudança da tendência. Entretanto, para afastar-se da manada é necessário conhecer de forma objetiva quantos candles tem que ter entre dois fundos e dois topos. Observe o seguinte gráfico. Ao fazer uma análise criteriosa, verifica-se que todos os pontos em que as setas estão apontando para cima poderiam ser um fundo, por ter um ponto de retorno. E, todos os pontos, onde a seta está apontando para baixo, poderiam ser um topo, por ter um ponto de retorno em seguida. Então, quantos topos e fundos tem neste gráfico? Sem a definição de quantidade de candles, a teoria de Dow fica muito subjetiva, e é imprescindível uma análise técnica objetiva. Bo Williams sempre frisa um número importante para essa separação de tempo do mercado. Com a teoria Phi-Cube, ele sempre destaca o tamanho do movimento, que é utilizado justamente para separar esses tempos gráficos, mostrando qual tamanho o movimento deve ter para que seja considerado completo. E este movimento apresenta duas ondas.
uma de tendência e uma de correção. A partir disso surge uma terceira onda de tendência novamente, mostrando o movimento completo de alta. O movimento de baixa começa com dois movimentos. Uma onda de tendência de baixa com uma correção. Em seguida, uma outra onda de tendência. Questiona-se em quantos candles são necessários, independentemente do tempo gráfico, para que se identifique no movimento uma tendência de alta ou baixa. Usaremos os ensinamentos do Bo Williams para explicar. A menor referência que temos no gráfico é apenas um candle. Com apenas um candle é possível identificar uma tendência de alta ou de baixa? Não. Portanto, essa pequena referência não será útil. Assim, multiplica-se esse único candle por φ sobrescrito 3. Φ ao cubo é igual a 4,236, chega-se à segunda referência. Por causa da impossibilidade de análise, arredonda-se 4,236 candles para 4. E essa segunda referência passa a ser um pouco mais interessante do que um candle. Mas ainda não é suficiente para definir o tamanho do movimento apenas com 4 candles. Então, multiplica-se os 4 candles novamente por sobrescrito 3, que resulta na terceira referência. E 4 vezes sobrescrito 3 é aproximadamente 17 candles. Com 17 candles fica muito mais fácil ver um movimento e enxergar um padrão de tendência de baixa ou alta. Conclui-se, portanto, que 17 candles é o número que faz a teoria de Dow ficar objetiva. Assim, para que se considere um movimento completo, observa-se seguinte. Necessário ter 17 candles de distância entre dois fundos, e 17 candles de distância entre o rompimento do topo. No movimento de alta, se o movimento é menor do que a imagem acima, desconsidera-se. O movimento tem que ser maior do que 17 candles. A tendência de baixa. Imprescindível ter uma distância de 17 candles entre topos, assim como fundo e rompimento. Se houver menos do que isso, desconsidera-se o movimento, que, pessoalmente denomino marolinha. Observe novamente o gráfico e analisa-se os topos e fundos colocados e inicia a contagem da distância entre possíveis topos e fundos. Ao final, transforma-se algo completamente subjetivo em objetivo, apenas contando os 17 candles de distância. A partir dessa definição, tudo fica mais claro. Antes de utilizar o método descrito acima, ao analisar, por exemplo, o gráfico da BRML3, conclui-se o que segue. Toda linha preta traçada é um movimento, e uma reversão de tendência. Mas geralmente isso não acontece e surge a frustração, porém, depois de contar o movimento, tudo fica mais claro e simples. As reversões de tendência acontecem menos vezes, e usualmente, fica-se mais tempo do lado da tendência. Há um conflito muito grande para determinar se é o momento, se está em tendência de alta ou baixa. Resulta em muitos comentários, como Ibov vai subir 20.000 pontos no mesmo dia, e outros, que vai cair 50.000 pontos. Exemplo. Este é o gráfico diário do Ibov. A análise fica confusa antes de saber a contagem dos candles, uma vez que tende-se a concluir que todas as linhas pretas são reversões de tendência. Aplicando o conhecimento da contagem do candle, tudo fica mais explícito. Exemplificando, e a imagem acima mostra um conjunto de topos e fundos ascendentes ou descendentes? Ascendentes. E agora fica claro, deixa-se de observar as marolinhas e passa para os movimentos mais consistentes, longos e representativos, que são aqueles que farão preço no longo prazo. Voltando ao conceito de médias móveis. Caso questione-se a diversos traders qual média móvel eles utilizam, as estratégias descritas serão as mais variadas. Por exemplo, Oliver Vélez utiliza a média móvel de 200 períodos, empregada como suporte e resistência. Muitos preferem usar o cruzamento de médias, que costuma ter muito sucesso quando o mercado está em tendência e nem tanto em momentos de consolidação. Outros gostam de comprar ou vender quando o preço cruza uma determinada média. Eu, particularmente,
gosto de usar média móvel apenas para momentos em que o preço recua até as médias, sendo que estas servem como ponto de referência de compra ou venda, seguindo a teoria de Charles Dow. Explicando o funcionamento da média móvel. A média móvel mais conhecida é a aritmética, que tem a seguinte fórmula. É uma média simples. Suponha-se que a MMA, média móvel aritmética, fosse uma média anual da disciplina Geografia. P1 seria a nota do primeiro bimestre, P2 do segundo, P3 a nota do terceiro e P4 a nota do quarto bimestre. Após a soma, divide-se pelo número de bimestres, que é igual a 4, e torce para dar maior do que 6. E como aqui é mercado de ações, uma MMA dos 4 últimos preços encontra-se com a utilização do valor de fechamento dos 4 últimos dias de pregão, somando e dividindo tudo por 4. Existe também a MME, média móvel exponencial. Nesta média há na fórmula um fator K que valoriza mais os últimos períodos do gráfico, aproximando-se do preço. Este autor prefere usar a média móvel exponencial nos seus estudos. Exemplo de operação com cruzamento de médias móveis. O cruzamento das médias móveis é muito utilizado como condição de compra ou venda. No exemplo acima, se a média vermelha, de 9 períodos, mais rápida, cruzar a preta, de 21 períodos, efetua-se a compra. Isso em tendência é muito bonito. O preço sobe e a média fica indicando compra, até o momento em que a cruza para baixo, indicando mudança na direção do preço. E quando cruza para baixo, é possível efetuar uma venda. É muito interessante o uso da média móvel nesta hipótese. Entretanto, às vezes, entre uma tendência e outra existe um momento de consolidação. Um exemplo é um gráfico de 15 minutos antigo da Petrobras. Há o cruzamento da média para baixo. Neste momento, efetua-se uma venda, porém, logo em seguida ocorre isso. O preço sobe, o stop é acionado. Após, como a média cruza para cima, efetua-se uma compra. A média volta a cruzar para baixo, tomando outro stop. E isso ocorre consecutivamente. Conclui-se que caso fizesse entrada em cada cruzamento na consolidação, tomaria muito stop e o dinheiro acabaria. Por essa razão é necessário muito estudo sobre o cruzamento de médias móveis, estas dão a entender que dá muito certo, principalmente nos gráficos semanais, mas em nenhum portfólio backtest ganhasse dinheiro usando essa estratégia nas ações brasileiras mais negociadas. Por essas razões, na minha prática diária não utilizo, no momento, a estratégia de cruzamento de móveis. Como operar usando a estratégia de médias móveis agora? Une-se a primeira parte do que foi explicado sobre tempo de gráfico e sobre as médias móveis. Utilizasse duas médias móveis, de 72 períodos, laranja, e de 17 períodos, roxa. Uma forma muito usual de operar, o preço corrige na média laranja, e quando faz um candle com máxima maior, logo pensa-se em compra para o preço subir e romper o topo. E o que muitas vezes acontece é o seguinte. O preço fica nessa região por um tempo maior e a operação que foi iniciada acaba resultando em stop. Para melhorar o desempenho desse tipo de operação utilizasse mais de um tempo gráfico na tomada de decisão. Quando o gráfico diário está em um ponto interessante para a compra, observase o gráfico semanal. Neste gráfico o preço precisa estar acima da média de 72 períodos, média laranja. Caso contrário, abandona-se a operação. Se a afirmativa for verdadeira, prossegue-se a análise. Neste ponto o gráfico diário já está em uma região de médias móveis e o gráfico semanal acima da média de 72 períodos. Agora, passe para o tempo gráfico menor, que é o de 60 minutos. Nesse tempo gráfico espera-se o rompimento de um movimento completo de alta para entrar na operação. Observe o exemplo abaixo. No gráfico de 60 minutos acima ainda não existe um ponto de compra bem definido, porém é possível identificar uma região, que se alcançada, pode mostrar um movimento de alta nesse gráfico. É a região onde há uma reta preta na horizontal, que fica entre R$ 23,80 e R$ 24. E logo em seguida o movimento acaba acontecendo.
A partir do rompimento da linha, ou topo anterior, aparece o ponto de compra da BA3. No gráfico diário ocorre isso. O preço rompe aquela região entre as duas médias, mostrando o ponto de compra. O esperado a partir desse ponto é o que acontece no gráfico abaixo. O preço sobe com força, inclusive rompendo o topo anterior do gráfico diário. Mais adiante será abordado o gerenciamento de risco, mas adianta-se, quando efetua-se essa compra, o stop é colocado no fundo do gráfico de 60 minutos, e o alvo é 3 vezes maior do que o risco. Na minha rotina, a análise técnica só é utilizada para entrar na operação, para sair é o gerenciamento de risco. Mais um exemplo. No gráfico acima temos BRML3 em um movimento de tendência de baixa, topos e fundos descendentes e em uma região de média móvel no gráfico diário. Olha-se o gráfico semanal e percebe-se que ele está abaixo da média de 72 períodos. Em seguida, verifica-se o gráfico de 60 minutos onde procura-se o ponto de venda para o ativo em questão. Nota-se que olhando esse tempo gráfico é possível identificar o ponto, que se alcançado, poderá trazer um movimento da tendência de baixa. Ele está marcado na reta preta na horizontal, entre as regiões de R$ 24,00 e R$ 23,80. Com a evolução dos preços esse nível é alcançado. A partir deste rompimento, os 3 tempos gráficos importantes para essa operação indicarão queda nos preços. A partir desse ponto, o movimento esperado para BRML3 é o que aparece no gráfico diário abaixo. Ganhou dinheiro quem apostou no movimento de baixa dos preços. Outro exemplo, BRFS3 no gráfico diário. Nesse gráfico observa-se o preço na região das médias móveis. Mudando o tempo gráfico para semanal, tem-se também o preço acima da média móvel de 72 períodos. Nesse caso, prossegue-se com a análise mudando o estudo para o gráfico de 60 minutos. Verifica-se a seguinte condição. Observa-se que apesar de ainda não haver um movimento completo da tendência de alta, o preço não rompeu o fundo anterior. Caso ele volte a subir rompendo a linha preta na horizontal, na região entre R$ 42,40 e R$ 42,60, haveria o rompimento do topo anterior e consequentemente, o início da tendência de alta nesse gráfico. Eis o que acontece em seguida. E a partir do momento que o topo é rompido pensa-se na compra. Veja a evolução dos preços no gráfico diário. Ganhou quem apostou no movimento de alta dos preços. Agora, passa-se a exemplos intraday. GGBR4, no gráfico de 5 minutos. Observa-se no gráfico acima que GGBR4 está em uma região de médias móveis. Analisa-se o gráfico de 15 minutos do ativo, e este também oferece uma boa condição de compra, pois está acima da média de 72 períodos. Nesse caso, continua-se a análise, observando agora o gráfico de 1 minuto. Concluiu-se que esse GGBR4 no gráfico acima ainda não apresenta movimento completo da tendência de alta. Condição que será mudada no rompimento da linha horizontal preta na região de R$ 5,60. A partir desse ponto pode-se pensar em uma compra, pois os 3 gráficos importantes para o day trade estariam em tendência de alta. Essa condição se mostra presente analisando os próximos candles. No gráfico acima pode-se observar o rompimento da região de R$ 5,60 no gráfico de 1 minuto. Após, retorna-se para o gráfico de 5 minutos e espera uma evolução dos preços, como aconteceu abaixo. Ganhou quem apostou no movimento de alta em GGBR4. Abaixo segue outro exemplo. Dessa vez no gráfico de BA3. O gráfico de 15 minutos estava acima da média de 72 períodos e o mercado abriu com um gap de alta e voltou perto da média de 17. Neste cenário seria possível fazer uma compra na linha preta acima. Observe o gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto indica que se romper essa linha vai formar um movimento ascendente, com padrão de tendência de alta. E prossegue-se o movimento. E quando os gráficos de 1, 5 e 15 estão olhando para o mesmo lado? O preço sobe, entrando em tendência de alta.
Segue outro exemplo, com o dólar. O dólar estava em tendência de baixa no gráfico de 5 minutos, na região das médias móveis. O gráfico de 15 minutos estava abaixo da média de 72 períodos. Dessa forma prossegue-se a análise com o estudo do gráfico de 1 minuto. Se no gráfico de 1 minuto acontecer o rompimento da linha preta, na região entre 3.860 e 3.855 pontos haverá um movimento completo da tendência de baixa. E foi esse o movimento que aconteceu. Aliás, com esse mesmo setup, seria possível entrar em várias operações. Em todas as linhas pretas seria possível efetuar uma venda com esse setup. Retornando ao começo desse exemplo, ilustra-se como ficaria esse ponto no gráfico de 5 minutos. A partir do rompimento da linha preta, é possível uma entrada de venda, resultando nessa operação. Ganhou dinheiro quem apostou na